Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai modelar um joelho de 8 por 1/4, ou seja, que eu vou ter uma entrada de um tubo flexível para passagem de ar de 8 milímetros e uma seção rosqueada de 1/4, tá bom? Essas medidas aqui são do catálogo técnico e o escalonamento eu fiz usando o mesmo método da aula anterior, referente à modelagem 3D da conexão reta, tá bom? Então, utilizei a mesma técnica para ajustar a imagem às medidas. E essa informação eu tirei lá do catálogo técnico, tá bom? Perceba que a geometria desse desenho aqui, ela não é tal qual a da conexão. Mas o que a gente deve se atentar? As medidas principais, o L1 e o H1, tá bom? Em segundo plano, o D1 e o D2. São as medidas principais aqui. Então, de posse dessas informações, a gente vai para a modelagem. Analisando essa imagem e comparando ela com o nosso desenho anterior, o que a gente tem aqui? A gente tem uma conexão reta, que a gente pode utilizar alguns componentes dela lá no nosso joelho. Lá na pasta de trabalho de vocês vai ter uma imagenzinha dessa aqui, ó. Vocês vão copiar essa imagem, tá? Dá um Ctrl C. Vocês vão aqui no ambiente do CAD dar um Ctrl V. Digite 0,0, que é para ele posicionar essa imagem na origem. A escala vai ser 1, a rotação é 0. Pronto, ela já foi para o ambiente do CAD. Qual o próximo passo aqui? Eu vou aproveitar esta seção aqui do meu desenho, porque em teoria ela é igual à da seção reta. Então eu vou lá no meu arquivo DWG que eu já modelei da minha seção reta. Ó. Aqui o meu bloco, vocês lembram? Né? Uma conexão rápida do tipo reta, de 8 por 1/4. Vou dar um Ctrl Shift C aqui dessa origem. E vou levar lá para o meu arquivo CAD. Pronto, vou dar um Ctrl Shift V e vou soltar a minha imagem, o meu bloco aqui. Seleciono ele, digito X Enter para explodir esse bloco e vou digitar X Enter novamente para explodir pela segunda vez. Por quê? Porque quando você copia um arquivo DWG de um outro arquivo para esse que você está trabalhando, ele vem como um bloco. E como o arquivo já era um bloco, então são dois blocos, né? Ou seja, um bloco dentro de outro bloco. Explodindo duas vezes, você tem acesso ao modelo 3D. Ok? Entendido isso, antes de colocar essa peça aqui para a gente fazer os devidos ajustes, eu vou entrar aqui com o comando line e vou digitar essa medida aqui, ó, 27.4, né, o 0,4. No CAD é 27.4. Então eu vou chegar aqui mais ou menos nessa região de sombra e vou colocar uma reta aqui de 27.4. Depois disso, vou deixar aqui meu orto ligado, né, isso é importante, tá bom? Aqui na camada 0, eu vou colocar o seguinte, as linhas vão ser magenta, tá bom? Então, ali Enter, vou clicar aqui bem no centro, vou digitar aqui uma reta de 27.4, pronto. Feito isso, ó, perceba que essa medida aqui, né, o L1, ele vem só até aqui, então vou selecionar minha imagem, entro com o comando Scale, clico nesse Endpoint, digito referência, ou só R, dou Enter, clico na base desse endpoint, vou clicar na extremidade, onde eu quero reduzir, então seria bem nesse centro aqui, e vou levar ela para esse endpoint aqui. Feito isso, eu escalonei a minha imagem. Vou entrar com o comando line novamente, e vou digitar aqui uma reta na vertical, no sentido negativo de Y, com 26 unidades. Então perceba que as medidas estão condizentes, tá bom? O próximo passo, vou selecionar esse meu bloco 3D aqui e vou dar um rotate dele de 90 graus. Pronto, rotacionou 90, seleciono ele, entro com o comando Move e vou clicar aqui em Snap to Center para facilitar a seleção do centro desse cilindro que foi abaulado. Cliquei e jogo ele bem nesse endpoint aqui, ó.
Então vocês percebem a semelhança desse bloco 3D, pelo menos dessa seção aqui. Então a gente vai aproveitar isso, gente. Não precisa estar modelando coisas novas, tá bom? Então eu vou entrar com o comando Slice, que é o comando de corte, para separar alguns elementos. Eu vou separar usando aqui este ponto, né, de perpendicularidade, no sentido positivo do Y, para separar, ó, essa base aqui rosqueada, tá? E também a parte da porca. Então vou dar um Slice, Enter, seleciona, end esse perpendicular aqui, ou então um quadrante bem desse ponto, e clico para cima. Feito isso, ó, separei em 3 partes, tá? Então vou selecionar essas 2 partes e vou mover para a esquerda. Colocar aqui uma medida conhecida, 70. O próximo passo é o seguinte, ó, perceba que essa região aqui, ela é a continuação desse cilindro, então eu vou só usar um Press Pull até chegar aqui. Mas antes de fazer isso, eu vou executar o comando Line e desenhar essas linhas aqui, gente, ó. Vou usar esse quadrante aqui como referência, só passar o mouse por cima, tá? E clicar, pronto. A mesma coisa eu vou fazer para cá, só que neste caso eu vou só copiar essa linha e vou puxar ela aqui para a esquerda e vou dar um espaçamento de 1 milímetro. Perceba que não foi o suficiente, porque não está no centro, né, do sobreamento. Então eu vou colocar 0,05. Pronto, já é mais do que suficiente. Como não é a mesma medida, vou clicar nessa linha e vou descer ela aqui um pouquinho até ficar colinear essa sombra, o meu cursor. Eu poderia ter só desenhado uma linha, gente, mas eu coloquei essas etapas auxiliares para vocês perceberem que existem caminhos diferentes de você chegar no mesmo resultado no CAD, tá bom? Feito isso, eu vou dar continuidade aqui à minha modelagem, né? Eu vou copiar essa reta, CP, Enter, clico nesse endpoint e jogo ela para cá, ó. Feito isso, seleciono ela novamente e dou um Rotate. Rotate, clico nesse endpoint, puxo aqui o mouse para cima e digito C de Copy e dou Enter. Depois clico e pronto. Minha reta foi para a região desejada. Por que eu fiz isso? Bem nessa região aqui eu vou criar uma esfera, mas não agora, que é justamente para essa parte aqui desse raiozinho aqui, tá? Poderia fazer um sweep? Sim, mas nesse caso não é necessário. O próximo passo, eu vou pegar essa minha imagem aqui e vou mover ela aqui para o lado, só para facilitar a minha visualização. Movi 100 unidades. Então, na sequência, eu vou entrar com o comando Press Pull, aqui no canto superior. Clico na face e clico no endpoint. Pronto. Já aumentei, né? Próximo passo agora é entrar com o meu cone, né? Vou fazer um cone. Ó, cone. Clico no centro, diâmetro e depois altura. Só que percebam que eu estou no plano X, Y, Z para cima. Eu não quero. Eu quero que ele seja construído a partir dessa face. O que eu faço? Eu vou fazer uma rotação em torno do eixo Y. O X vai virar Z e o Z vai virar X. Então eu venho aqui embaixo no meu CS e vou clicar em uma rotação de eixo em torno do Y. Cliquei. Agora eu vou movimentar o meu cursor, ó, até que o X vire Z e o Z vire X. Feito isso, clico e confirmo, tá? O meu novo plano. Perceba agora que a malha, ó, já ficou na vertical. Agora eu já posso trabalhar. Então, cone, centro, diâmetro, altura. Feito isso, eu vou agora aumentar ele. Quanto? Para formar o tronco de cone, até a medida dessa reta aqui. Coloco aqui no modo 3D Wireframe, seleciono e vou abrir. Só que perceba que a ferramenta para abrir, ó, né, gerar o tronco de cone, está para baixo. Vai dar um trabalhinho eu colocá-la aqui, ó. Eu não consigo. Então o que eu faço? Porque o sentido de abertura é no sentido negativo do X. Eu posso rotacionar essa reta para baixo ou só rotacionar o meu cone.